Eu lembro que na sua primeira aula, você contou um pouco sobre o contexto histórico do como os direitos de trabalho foram surgindo. Aí, se você tivesse como explicar isso brevemente, para depois a gente entrar em greve. Beleza, pode ser assim. Então, a greve é um processo muito natural, porque as relações trabalhistas que a gente conhece hoje, elas surgem exatamente quando você tem a Revolução Industrial, né, e vem o advento do capitalismo, e aí tem características muito particulares das relações entre as pessoas que trabalham e as pessoas que utilizam mão de obra, que até então, né, era outra relação com outro modelo, né, econômico. Então, quando você vai falar do capitalismo, você vai falar de gente que tem liberdade, mas que não tem condições para sobreviver por conta própria, né? E aí essas pessoas vão se submeter a uma relação de trabalho onde quem tem essa capacidade de investir, que a gente vai chamar de capitalista, de empregador, de industrial, né? Tem vários termos aí para identificar, vai contratar essas pessoas para iniciar essa relação, né? No primeiro momento, nem era o que a gente conhece hoje como contrato. Só que, mesmo assim, não havendo uma formalidade ainda sobre a perspectiva jurídica, a relação já começou a acontecer. E ela começou a acontecer muito pautada nessa lógica, que o domínio vem da parte que tem condições, né? Porque tem condições econômicas. Então, antes de tudo, é um domínio baseado nesse poder econômico. E, claro, se você tem um poder econômico, é natural que você queira utilizá-lo ao seu favor, né? Então, era natural que esses primeiros capitalistas, os primeiros industriais, explorassem esse trabalhador da maneira a obter o máximo de lucro possível. E nessa relação aí, nessa correlação de forças, os trabalhadores acabavam se submetendo a condições que não são condições que a gente vai considerar ideais ou mesmo satisfatórias, né, para o ser humano. E aí, fruto dessa realidade, espontaneamente, esses trabalhadores começaram a se unir, mesmo até para conversar sobre o que eles estavam vivendo, né, sobre aquelas dificuldades por qual eles estavam passando. E aí, à medida que eles foram se organizando, conversando, eles foram percebendo que para esse relacionamento ficar minimamente equilibrado, eles precisavam de uma organização mais estruturada. E aí começou a surgir, né, no primeiro momento, aqui no Brasil, que a gente chamava de associações de socorro mútuo, né, que são os embriões dos nossos sindicatos. Mas se a gente for olhar no mundo inteiro, a história é muito parecida, né, ela vai se repetir. Trabalhadores começam a trabalhar numa relação de subordinação, percebem, né, o que acontece nessa relação de subordinação, sem ter a necessidade de ter voz, e como eles não têm força econômica, a voz precisava ser feita de maneira coletiva. E aí criam, né, organismos que, a partir daquele momento, vão começar a tentar esse diálogo, né, com o empregador, se é que é possível, né, na medida do possível. E aí, quando eles vão percebendo que o diálogo não funciona de maneira como eles acreditavam que poderia funcionar, ou mesmo quando eles não conseguiam, né, ter uma porta de diálogo, aí começavam a pressionar, a resistir. Então, a greve é um instituto que, antes de ser jurídico, é espontâneo. Ele parte da própria realidade social do ser humano dentro da lógica capitalista. Uhum.